Bem, meus amigos, eu venho percebendo que existe uma crise de formação de novas lideranças na cidade de Patos, lideranças políticas, falo eu. Isso porque, com o passar do tempo, a gente espera que novas lideranças possam ir surgindo, né, em cada localidade para que a política ela tenha sua rotatividade e as pessoas tenham outras opções de votação e não fiquem no marasmo de sempre existir as lideranças de sempre ou os grupos de sempre. Coisa que, na verdade, a gente sabe que não acontece, né, ao longo de décadas, porque as pessoas, elas passam, elas perdem cargos, elas morrem e, evidentemente, há necessidade de surgir novas lideranças. Mas aí eu percebo que aqui em Patos a gente tem uma crise e já de algum tempo. Se a gente pensar, há pelo menos 2 ou 3 décadas, dois grupos se formaram em Patos e dominavam, né, a política local, que eram o Grupo Mota e o Grupo Vanderlei da parte de Dinaldo. Ocorre que com a morte de Dinaldo pai e o afastamento de Dinaldo filho, esse grupo praticamente se sacelou. E aí se esperava que surgissem novas lideranças na cidade de Patos para que pudessem justamente concorrer com o Grupo Mota, que, a meu ver, hoje reina em céu de brigadeiro, está só, sem oposição e sem liderança à altura para combater ou enfrentar o seu adversário deste grupo. E aí, evidentemente, a gente fica preocupado porque eu acho que é necessário esse surgimento. Só que se a gente for analisar, a gente fica a perguntar quem são as lideranças hoje da cidade de Patos ou que serão no futuro próximo? Pouquíssimas. Se você tirar as 3 lideranças do Grupo Mota, o prefeito Nabor Vanderlei, deputado Hugo Mota e a ex-prefeita e deputada Francisca Mota, eu pergunto qual é a grande liderança de Patos hoje no meio da política. Porque vamos começar. O deputado Érico de Jean ensaiou ser uma dessas lideranças, mas parece que está desgostoso ou decepcionado com a política e, inclusive, já anunciou previamente que não vai disputar mandato, ou seja, vai abandonar a carreira política. Aquele que poderia ter sido até prefeito de Patos e continuar tendo o seu perfil de liderança na cidade, não é mais. Já está abandonando a política. Antônio Mineral, que já foi deputado, é carta fora do baralho. O PT não tem nenhuma liderança, mesmo que a toda eleição possa lançar candidatos, nunca conseguiu lançar uma grande liderança e Lenildo Moraes, para mim, não é uma grande liderança. Em Patos já demonstrou isso e mesmo sendo prefeito e depois concorrendo a outros cargos, nunca passou dali e nunca se fincou como uma grande liderança aqui em Patos. Os 3 vereadores de oposição que surgiram mais recentemente, para mim também não surgem como lideranças à altura da cidade de Patos e não são, para mim, lideranças, né? Aquelas que justamente têm um tino para a política e que se mostram ser protagonistas, né, da política local. Coisas que a gente não vislumbra e, para mim, está longe disso, portanto, não são lideranças políticas. Aí você surge aí, já teve num passado recente o próprio Dinaldo Filho, que hoje também está no ostracismo político, não se configurou como liderança política, pelo contrário, caiu antes de se levantar e de se firmar. O próprio Bonifácio Rocha, que na cabeça de muita gente poderia ser uma liderança forte em Patos, foi vereador, foi vice-prefeito, foi prefeito e abandonou a política justamente no momento mais difícil que a cidade passava, ou seja, mostrou que nunca foi uma liderança política capaz de suportar desafios imensos. Aí surge o nome de Ramonilson. Ramonilson teve uma expressiva votação nas eleições passadas municipais, mas para mim também não é uma grande liderança política. Ele ainda não conseguiu dizer para que veio. Ele não consegue arregimentar
grandes lideranças em torno de si e apoios como forma de se firmar como grande liderança. Pelo contrário, ele patina na falta de sabedoria, na inexperiência e justamente na sua, digamos assim, pouca sabedoria de lidar com a política. Ou seja, ele não sabe o que é política ainda, né? Pode até saber no futuro, mas não se mostra como uma grande liderança, alguém capaz de realmente liderar um grupo. Ele não tem essa sapiência política para isso. E aí fica a pergunta: quem serão as lideranças no futuro de Patos? E aí a gente fica preocupado, porque Patos tem essa necessidade de formar lideranças. Porque ano que vem, por exemplo, este ano, né, a gente tem eleição. E quais serão essas lideranças capazes de serem eleitas? A meu ver, pouquíssimas. E no futuro de eleição municipal, em outras eleições, quem serão essas lideranças que vão ser protagonistas no estado da Paraíba, que representarão a cidade de Patos? A gente fica a perguntar e é difícil de responder, porque não surge nenhum nome novo capaz de você apostar: este aí vai ser realmente um líder político. Existe uma diferença de estar na política e de ser um líder político. O líder precisa, né, não só liderar ideias, influenciar cabeças, mas fazer a diferença no campo político e social, no meio da sociedade. E demonstrar que é possível influenciar, né, quem está no poder. Coisa que a gente não vê hoje com os novos. Portanto, Patos vive essa crise e deverá viver por muito mais tempo, porque, infelizmente, nós estamos carentes de grandes lideranças. A não ser as três que já tem. Quais são as lideranças políticas de Patos? Eu não sei, sinceramente. Essa é a nossa opinião. Quer mais informações? Acesse o nosso site, portal40graus.com. A informação mais quente você acompanha sempre aqui. E não se esqueça, você não pode perder!